Olá, eu sou o professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica e nesta aula nós vamos fazer a resolução de uma lista de exercícios sobre ponto médio na geometria analítica. Eu vou deixar a lista de exercício aí, caso você queira resolver, para você fazer um download, né, no link na descrição desse vídeo, ok? Então vamos lá para o primeiro exercício. Então, só para lembrar aqui, a lista está na descrição. Então, vamos aí. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos resolver o primeiro exercício, que é o mais básico exercício possível sobre ponto médio, que é o tipo de exercício onde ele te dá as extremidades do segmento e pede para você encontrar o ponto médio. Se você não assistiu a aula de ponto médio, vou deixar o card agora aqui para você, aqui em cima. Você assiste essa aula lá para você ver como que funciona, os exemplos que eu fiz. Daí você resolve essa lista de exercícios, depois você acompanha a resolução que eu fiz aqui. Mas vamos aproveitar para relembrar aqui a fórmula, né? A fórmula é bem simples. Então, para você calcular o ponto médio, a gente tem lá uma reta, tem as extremidades. Vamos dizer que nós temos o ponto A aqui e o ponto B aqui. Então, o ponto A tem uma coordenada x e uma coordenada y. O B também, um x do B e o y do B. E a fórmula é muito simples. Para a gente encontrar o meinho dela aqui, a gente vai ter que, vamos chamar isso aqui de ponto médio, né, de ponto M. Então, aqui vai ser o x do M e aqui o y do M. Então, para você encontrar o x do M, é só somar o x do A com o x do B e dividir por 2. Mesma coisa vai acontecer para o Y. Bem simples também. Para encontrar o y do M, é só somar o y do A mais o y do B e dividir isso por 2, certo? Essa é a fórmula. Então, nós vamos pegar agora aqui primeiro a letra A. Na letra A, nós vamos pegar para encontrar aqui o x do ponto médio. Então, eu vou pegar o x do A, que é 5, vou somar com o x do B, que é 7. Somando e dividindo por 2. Então, teremos 12 por 2, que dá 6. Então, essa é a coordenada x do ponto médio. O y também é bem simples. Nós vamos pegar a coordenada y de um e o y do outro. Então, a coordenada y do A é 1, mais a coordenada y do ponto B. Como o y do ponto B é negativo, vou colocar aquele aqui no parênteses, mas vocês vão perceber que nem vai fazer muita diferença, ó. Você poderia até colocar direto aqui já 1 menos 9, porque mais com menos dá menos. Então, nós vamos ficar com 1 menos 9 dividido por 2. Então, menos 8 divididos por 2, que vai dar menos 4. Então, as coordenadas do ponto médio dessa letra A vai ser 6 e menos 4. Ok? Então, está feito aqui. Vamos fazer o B aqui na outra página. Então, o mesmo exercício, este aqui nós já fizemos, vamos fazer a letra B agora, então. Então, para encontrar o ponto médio, que eu vou chamar de M, eu vou encontrar primeiro o x do M. Então, eu vou pegar o x de um com o x do outro. Então, vai ficar 4 mais 8 divididos por 2. Então, 12 dividido por 2, que dá 6 também. Agora, o y do ponto médio. Vou pegar deixa eu pegar outra cor aqui, o 6, que é o y de um, e o 10, que é o y do outro. Então, vai ficar 6 mais 10 divididos por 2. Então, 16 dividido por 2, que dá 8. Então, o ponto médio do exercício do item B, né, vai ficar 6 e 8. Ok? Então, tá feito.
Lembre de dar um pause aí, se você não fez ainda esses exercícios. Dá um pause, resolve você e depois acompanha a correção que eu faço. Então já fizemos o A, o B, agora vamos fazer o C. Então a letra C, mesma coisa. O x do ponto médio será x de um menos o x do outro. Cuidado aqui na hora de pegar os elementos. Então, menos 3 mais 5 divididos por 2. Menos 3 com 5 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, já era. Y do ponto médio, mesma coisa. Vamos mudar de cor aqui. 1 e o menos 7. Então, 1 mais menos 7. Divididos por 2. Mas, como eu já tinha falado para vocês, mais menos 7 vai dar menos 7. Aqui nós vamos ter menos 6. Divididos por 2, nós temos menos 3, ok? Então, as coordenadas desse ponto médio da letra C vai ser 1 e menos 3. Bem simplesinho aí a formulinha do ponto médio. Vamos mais uma aqui para a gente fazer o D. Então, já fizemos. Agora vamos fazer a letra D. Então, na letra D, o x vai ser 6 e o outro x menos 2. Então, o x do ponto médio será 6 mais menos 2, dividido por 2. 6 mais com menos dá menos, então fica 6 menos 2 na verdade, que vai dar 4 por 2, que dá 2, ok? Vou pegar na outra cor aqui. Agora, y e y. Y do ponto médio será menos 3 mais menos 1. Divididos por 2, eu fico com menos 3 menos 1 dividido por 2, porque mais com menos é menos. Então, teremos menos 4 por 2, que me dá menos 2, ok? Então, as coordenadas do ponto médio do item D vai ficar 2 e menos 2. Então, está resolvido. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício já é um degrauzinho um pouquinho acima. Vamos fazer a leitura. Determine o ponto Q do segmento PQ, sabendo que P é 3 e 5 e o ponto médio do segmento é o M9,6. Então, repare que agora ele fez um invertido do que estava sendo feito nos outros exercícios. Então, vamos dizer, aqui tem um P, aqui tem um Q, e aí tem o M, que é o ponto médio do segmento. Ele me deu as coordenadas do ponto P, que é 3 e 5, falou que o M é 9 e 6, e quer descobrir as coordenadas do Q, que eu vou deixar somente x e y. Então, como isso aqui é o ponto médio, eu vou utilizar a fórmula do ponto médio. Então, vamos lá. Como é que eu faria para encontrar esse 9 aqui, que é o x do ponto médio? A fórmula do ponto médio é o x do M, seria o x, nesse caso aqui as letras são P e Q, né? X do P mais o x do Q, que são as extremidades, dividido por 2. E é isso que eu vou aplicar aqui, ó. Só que agora o x do M eu já sei, ó, é o 9. Então eu vou colocar aqui 9. O x do P eu sei também que é 3. O x do Q eu não sei, é isso que ele quer descobrir, dividido por 2. E aí, ó, ficou uma equaçãozinha que eu tenho que resolver. Simples. Daí agora volta a matemática básica, né? O número que está dividindo vai passar multiplicando para o outro lado. Então, 2 vezes 9 vai virar 18 aqui. E aí eu tenho 3 e o x do Q. Continuando no objetivo de isolar o Q, eu tenho que mandar esse 3 para o outro lado. Eu tenho que deixar o Q sozinho. Então, eu vou isolar o Q desse lado mesmo, né? Vou mandar aqui para cá, ó, o 3. Então, nós vamos ficar com 18. Estava somando, passa subtraindo. Então, aqui temos o x do Q isolado. Vou fazer aqui na frente, ó,
x do q será igual a 18 menos 3, que dá 15. Esta é a coordenada do x do ponto Q, né? Então, aqui, repare que aqui eu isolei o Q do lado de cá. E aqui eu só inverti a ordem, né? Porque se eu deixasse aqui, ó, 15 igual a x do Q, é a mesma coisa que x do Q igual a 15. Então, do jeito que você preferir. Vamos agora fazer o y, né? Então, vai ser a mesma coisa, ó. O y do ponto M vai ser o y do P mais o y do Q divididos por 2. Então, substituindo aqui, o y do M é esse 6 aqui, ó. O y do P é o 5. Só substituição dos valores. O y do Q é o que eu quero encontrar. Aqui eu pus do Q, né? E dividido por 2. Agora o processo de cálculo é exatamente o mesmo. Vou mandar para cá, o que está dividindo passa multiplicando. Então vamos ficar com 12. Vamos ter aqui o 5 mais y do Q. Novamente eu vou passar para lá o 5. Isolando então o 5, nós vamos ficar com 12. Passa para o outro lado subtraindo, menos 5 y q. 12 menos 5. Então, aqui nós vamos ficar com 7 igual ao y do q. Consequentemente, y do ponto q é igual a 7. Confere? Então, esta é a resposta do y, a coordenada y. Então, como ele queria saber as coordenadas do ponto Q, então as coordenadas do ponto Q são 15 e 7. Ok? Esta é a resposta para esse exercício. Vamos para mais um exercício aqui. Determine o ponto P do segmento PQ, sabendo que Q 3 e 8 e o ponto médio é M igual a menos 2 e 1. Então é igualzinho ao anterior. Dá um pause no vídeo e vê se você consegue se virar. Então a ideia é exatamente a mesma. Eu tenho o ponto P no segmento PQ, que está aqui. O ponto Q é 3 e 8. E o ponto médio, que é o M, menos 2 e 1. E ele quer saber as coordenadas do ponto P, que eu vou chamar de x e y. Então, isso aqui eu vou fazer um pouco mais direto aí para vocês fazerem mais rápido. Vamos lá. Então, para encontrar o ponto médio, deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Aqui, ó, eu quero encontrar o x do ponto médio, né? Que seria o menos 2. Então, é só somar o x de um com o x do outro, dividir por 2, eu acho o ponto do meio. Então, para encontrar o menos 2, teria que ser o x mais o 3 divididos por 2. Mando isso aqui para lá multiplicando. Então, eu vou ficar com menos 4, x mais 3. Passando para cá, menos 4, vai passar o 3 que está somando, passa para cá, subtraindo. E aí nós ficamos com menos 7 igual a x, ou x igual a menos 7, que é a mesma coisa, ok? Mesma coisa agora para o y. Então, nós vamos pegar o y de um, somar com o y do outro, dividir por 2 e a gente encontra o meio. O 1 é igual ao resultado de y mais 8 divididos por 2. Passa para cá multiplicando, vai dar 2. E agora eu vou passar o 8 subtraindo. Então, estava somando, passa subtraindo, então dá 8. 2 menos 8 dá menos 6. Então, rapidinho, y igual a menos 6 ou menos 6 igual a y, tanto faz a ordem aqui, o significado é o mesmo.
Então, as coordenadas do ponto P, nesse caso, serão menos 7 e menos 6. Ok? Vamos para mais um exercício e o último aqui. Uma das extremidades do segmento é A menos 2 menos 2. Sabendo que M é o ponto médio desse segmento, calcule as coordenadas do ponto B. Então, novamente, igualzinho. Dá um pause no vídeo, resolve ele e acompanha aqui a minha resolução depois. Vamos lá. Então, montando aqui, temos o ponto A, novamente, menos 2 e menos 2. Ponto B, x e y, que ele quer descobrir. O ponto M, de novo, 3 e menos 2. Então, vai ser igualzinho novamente. Para encontrar o 3, né, teria que pegar o x de um mais o x do outro, somar e dividir por 2. Então, teremos 3 igual a menos 2 mais x divididos por 2. Manda para cá multiplicando, 6. O menos 2, para deixar o x sozinho, tem que vir para cá, então vai ficar mais 2. Então, vai dar 8, que é igual a x, portanto, x igual a 8. Confere aí. Agora, vamos fazer o y. Y de um, y do outro, divididos por 2, dá o do meio. Então, vamos lá. Menos 2 é igual a menos 2, que é esse menos 2 aqui, somado com esse y, divididos por 2. Passa para cá multiplicando, menos 4, menos 2 mais y. Esse menos 2 passa somando, né? Estava subtraindo, passa somando. Menos 4 com mais 2 dá menos 2. Então, y igual a menos 2 igual a y. Pronto, encontramos aqui o valor do y. Então, as coordenadas do ponto B que ele estava perguntando, né? 8 e menos 2. Bom, os exercícios foram meio parecidos um no outro, porque o ponto médio é bem facinho mesmo, mas agora nas próximas aulas do nosso curso aqui de Geometria Analítica, a gente vai ver em vários outros momentos aplicações para o ponto médio. Então, é bem comum encontrar questões envolvendo outros assuntos da Geometria Analítica que precisem da ideia de ponto médio. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, procure deixar no comentário aí as suas dúvidas, os seus elogios, suas críticas e lembre de sempre, quando a gente for fazer algum exercício, dar um pause no vídeo e depois você faz. Então lembre que também deixei a lista de exercícios aí na descrição. Beleza? Até o próximo vídeo, até mais.